Fala galera, boa tarde. Estou passando aqui para deixar uma dica para vocês, porque devido às eleições e ao Enem, muitos concursos chocaram a data. Inclusive nesses 3 finais de semana, esses 3 domingos agora que se seguem, vai ter prova em todo o Brasil, dia 27, dia 4 e dia 11 de dezembro, por causa desses grandes eventos. Inclusive o INSS, que é um concursão com muitos inscritos, se eu não me engano, 1 milhão de inscritos. Então vai estar bem congestionado aí de prova. Então nesses últimos dias, a dica que eu quero dar para você é que se você não estudou todo o edital, que geralmente não dá para bater todo o edital, você procure nesses últimos dias fazer questões da banca. Vai lá em site de questões, e aí tem vários disponíveis aí na internet, e resolva as questões da banca. E aí você vai filtrando por assunto, inclusive aqueles assuntos que você não conseguiu bater. Porque você vai ver como a banca cobra, e aí você vai pegar os comentários de outros estudantes. E esses comentários são extremamente importantes, porque geralmente os candidatos, os alunos ali, eles comentam a cereja do bolo, eles filtram, então aquele conhecimento ali é bem mastigado, bem lapidado, e é o que exatamente cai nas questões, já que uma aula completa sai falando sobre tudo, né, sobre o tema. Outra dica que eu quero dizer para você que vai fazer a prova: inicie a prova pela matéria que você mais domina. Isso vai te acalmar durante a prova, isso daí vai te dar mais domínio, mais controle, vai tirar a ansiedade. Então você vai lá, faz a matéria, as questões da matéria que você mais domina. Depois você vai para o português, porque o português exige uma concentração, você tem que estar menos cansado ali para fazer, vá para o português. Não saia lendo logo o texto gigante que tiver lá para depois responder, não, porque quando você for resolver as questões, você já esqueceu o que leu. Você dá uma lida nas questões, nas alternativas, e vai vendo o que ela pergunta. Se ela fizer perguntas de gramática, circule essas questões de português. Falou sobre gramática, você não precisa ler o texto inteiro. É só ler aquelas 3 linhas ali, às vezes uma linha que você vai ler, que você vai voltar lá para o texto, você vai conseguir achar a resposta. E muitas vezes 50, 60, 70% da prova vem em gramática. Você vai conseguir resolver sem ler o texto inteiro. Quando você resolver essas questões de gramática, na hora que você for resolver as questões de interpretação, você automaticamente já passeou pelo texto, já sabe mais ou menos sobre o que ele está falando, já tem uma ideia da conclusão, da opinião do autor, só resolvendo aquelas questões de gramática. E aí você vai ver que quando for resolver a questão de interpretação, que é mais trabalhosa, você vai ficar muito fácil. Geralmente, nos concursos, as primeiras questões de português e de matemática são as mais difíceis, já para cansar o candidato, para abalar o psicológico, exige um nível maior. Então, se você começar pelas mais fáceis, pelas de gramática, quando chegar na interpretação, a ideia vai estar bem clara na sua mente sobre o que o autor quis dizer, dependendo do texto que ele está falando ali. Então essa é a dica. E sobre as questões, faça questões das matérias que você menos estudou. Deixa que você já tem mais segurança. Se for de direito, o ramo do direito que você sabe mais, faça menos questões. Por quê? No último concurso da Polícia Civil, tem gente que estava estudando para delegado, arrebentou nas provas de direito, mas não fez o mínimo na informática. Então, se eram 10 questões, a galera arrebentou no direito, que foram 60 questões, mas não acertaram o mínimo, que eram 5 questões de informática, e foram eliminados do concurso. Outros pegaram a prova de português da FGV, arrebentaram no direito, arrebentaram nas outras questões, e na prova de português não acertou o mínimo, que eram 15 questões, de um total de 30. Ou seja, faça a média em todas as disciplinas. E nessa reta final desses concursos que estão batendo aí, chocando data, você foca naquelas matérias que você menos domina, que você não viu nada, e veja por questões. Isso é o estudo inverso.
Isso vai te dar uma memória fotográfica, uma memória ali curta sobre aqueles temas, mas vai te ajudar a marcar as alternativas corretas e de repente passar num concurso. Essa é a dica de hoje, um forte abraço e até a próxima.